Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Já iniciamos o primeiro semestre na semana passada, embora tenha sido uma semana de recuperação, nós já colocamos conteúdos novos, né? Então, esse conteúdo você pode acessar aqui nessa aula junto comigo online, né? Mas em qualquer momento você pode rever esse conteúdo. E a aula também, ela conversa com a aula número 1 do repositório do Centro de Mídias, tá? Então, ou você pode ler a aula no PowerPoint, no repositório, ou ouvir a aula com a professora nos vídeos que fica no repositório também do Centro de Mídias, tá? Semana passada nós falamos sobre o trabalho e seus significados, né? Qual o papel do trabalho na sociedade, na vida social. Nós entramos em várias questões sobre o que é o trabalho. A professora colocou também um vídeo falando, né, sobre os conceitos do trabalho, um conceito mais histórico, né, sobre o que é o trabalho. E hoje, nessa aula, nós vamos falar do trabalho em diferentes contextos e circunstâncias, tá? Eu me lembro que na aula passada a gente discutiu a questão de será que o trabalho realmente nos transforma como ser humano, porque o conceito do trabalho eu me transformo como ser humano e transformo tudo que está ao meu redor, tá? E hoje a gente vai ver o que é o trabalho em seus diferentes contextos, tá bom? Bem, o conteúdo da aula é o significado, a organização e o valor do trabalho em diferentes contextos e circunstâncias, tanto doméstico, de cuidado, voluntário, etc. O objetivo conversa muito com o conteúdo, tá? Bem, começando com duas perguntas. O trabalho refere-se somente à produção de mercadorias? Que outras atividades humanas podem ser consideradas trabalho, né? Você imagina que uma obra de arte, ela pode ser considerada um trabalho? Por exemplo, um quadro de Leonardo da Vinci, essa pintura, que é uma pintura clássica, né? Ela pode ser considerada trabalho? Trabalho como produção, o que é? Geralmente tendemos a associar o trabalho com atividades, né? De produção de serviço, que realizamos para ganhar a vida, ou seja, obter ganhos, né? Renda, etc. Pintores sempre ressaltaram esse aspecto produtivo do trabalho em suas obras, né? Se você olha algumas obras durante a história da humanidade, você vai ver os artistas retratando esse trabalho como meio de produção, tá? Trabalho além da produção. No entanto, né, todos os dias as pessoas realizam diversas tarefas e atividades que contribuem tanto com a reprodução material quanto com a cultural das sociedades. Apesar de serem importantes para a organização social, econômica e política de grupos e comunidades, o aspecto do trabalho de muitas atividades nem sempre é reconhecido, tá? Muitos dizem que o trabalho do professor não é reconhecido aqui no Brasil. Será que é reconhecido? Né? Se a gente comparar com outros países, né, em outros continentes? Bem, o trabalho voluntário, né? Será que as pessoas reconhecem o voluntariado como um trabalho? Muitas atividades de cunho solidário, né, quando você está ajudando o outro, ou o caritativo, que é de caridade, como ajuda a população em situação de rua, exigem esforço, dedicação e altruísmo, mas não são reconhecidas como trabalho, porque assim, se você não reconhece o trabalho voluntariado e caritativo, que é de caridade, como trabalho, a gente já está dizendo que o trabalho só é reconhecido como trabalho quando ele é remunerado, né? Quando na verdade é trabalho também, né? Muitos questionam a vida as mulheres que se casam e elas fazem a escolha ou não são escolhas, né? Às vezes são circunstâncias mesmo, acabam cuidando da casa e dos filhos. Mas a luta hoje em dia é para considerar essas atividades domésticas como trabalho. Afinal de contas, o que uma babá faz? Ela cuida de crianças, é um trabalho, mas ela é remunerada, né? A cozinheira, a psicóloga, a economista, assim, tudo que pode definir a mulher que fica em casa, hoje em dia, o homem que fica em casa. Por que esse trabalho de colaboração, esse trabalho solidário, esse trabalho
que faz uma casa funcional, uma casa virar funcional, ele não pode ser considerado trabalho, porque, de novo, a gente associa trabalho com remuneração. O catador, por exemplo, né? A gente falou do trabalho colaborativo, voluntariado. Eu falei também do trabalho da mulher ou do homem que fica em casa cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, que não são consideradas trabalho também e não são remunerados por isso. O catador de resíduos, de lixo, né? De materiais recicláveis. É uma atividade super importante para a sociedade e para o meio ambiente, mas que nem sempre é reconhecida como trabalho. Na verdade, é a coleta de material reciclável, né? Que todo mundo fala assim, o catador, o homem que pega lixo na porta, a mulher que pega lixo na porta, quando na verdade é um trabalho, né? A gente precisa parar e pensar em mudar os conceitos em algumas questões e fazer algumas rupturas de algumas permanências que a gente ainda tem na sociedade, que ainda gera muito preconceito, né? A doméstica, né? Atividades domésticas como limpar, organizar a casa, como eu acabei de falar, comprar alimentos, preparar comida, nem sempre são vistas como trabalho pelas sociedades, embora envolvam esforço físico e mental diariamente, e eles são fundamentais para a manutenção e reprodução do grupo familiar. E você já ouviu dizer que a dona de casa, ou o dono de casa, que pode ser homem, pode ser mulher também, eles tiraram férias, tiveram um 13º salário, tem fundo de garantia? Não, são trabalhos diários que mantêm a reprodução do grupo familiar, mas não são reconhecidos como trabalho, de novo, repetindo, porque não são remunerados, quando deveriam ser remunerados, tá? Ou pelo menos reconhecidos. O cuidado, atividade de cuidar de outra pessoa, como de pais idosos ou de filhos com deficiência, entre outras situações familiares, envolve convivência e afeto, mas também demandam tempo e energia, e nem sempre são considerados como trabalho. Por exemplo, quando temos idosos na família, né? E dentro da família se elege aquela pessoa que vai fazer o cuidado daquele idoso, daquela pessoa com deficiência, ela vai, além do trabalho árduo, pesado, ainda vai envolver nesse trabalho uma convivência de afeto. Mas, infelizmente, também, muitas pessoas acham que é obrigação e não consideram como trabalho, tá? Então, você vê que são vários segmentos de trabalho. A gente não pode resumir a palavra trabalho apenas na produção de bens e de mercadoria, tá? Tem a questão também da religiosidade, né? Atividades de intermediação entre o sagrado e a vida cotidiana são muito importantes para a espiritualidade e a reprodução simbólica e cultural de grupos sociais, como as práticas de culto, reza e cura, né? Presentes nas diversas confissões religiosas e conduzidas por determinados indivíduos vocacionados. Existem muitos debates e questões também, por exemplo, de pessoas que trabalham na igreja que são remunerados, quando na verdade muitas pessoas acham que devia ser caritativo, né? Mas elas têm folha de pagamento, o que é o correto, porque é um trabalho, né? A pessoa que varre a igreja e ela não é voluntária, ela tem a rotina, né? O compromisso de limpar a igreja, ou será quaisquer outros, pintar a parede, seja de qualquer religião. Muitos que recebem salário para isso também são criticados porque acham que deveria ser um trabalho de solidariedade e de caridade, né? Vamos lá, continuar. Bem, tem uma canção que se chama Mama África, de Chico César, né? Que expõe a visibilidade do trabalho doméstico e de cuidado. É realizado sobretudo pelas mulheres, que na maioria das vezes implicam dupla jornada. Na verdade, eu acho que seria mais do que duas jornadas, eu acho que seria até tripla jornada, né? E ela trabalha, por exemplo, a maioria das mulheres que trabalham fora de casa, né? Vamos tirar o meu exemplo, eu sou professora, eu trabalho em 3 períodos, mas
Quando eu chego na minha casa, os 3 períodos que eu trabalhei, eu ainda vou pegar o 4º período, que é o período de chegar em casa, organizar as questões da minha casa. Entre um emprego ou outro, eu passo no supermercado. Esse aqui eu faço trabalhos segmentados, né? E na minha 4ª função, que é a função de dona de casa, né? É bem complicado isso, mesmo assim, ainda não é considerado um trabalho, e quando a mulher trabalha, ela ainda não é valorizada no mercado de trabalho, tá? Bem, por que atividades como essas que consomem tempo e energia nem sempre são consideradas como trabalho pelas sociedades? Vamos ver por quê? Bem, o sentido multifacetado do trabalho. O trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas, né? Desde as mais básicas, como alimentos, vestimentas, abrigos, etc., até as mais complexas, como lazer, crenças e fantasias. Mas nem sempre o trabalho é reconhecido como trabalho na nossa sociedade. E a mesma atividade, além de satisfazer as necessidades humanas, podem conter intricados significados, né? Como os de cuidado, de convivência, de religiosidade, afeto e solidariedade. Por exemplo, no caso da pessoa que cuida do idoso, né? Ela não é remunerada, por exemplo, é alguém da família, e envolve esse afeto. Então, muitos entendem assim, ela faz porque ela gosta, porque ela tem o afeto e dá até os parabéns e tal, mas não é reconhecido como trabalho. A moça que varre a igreja também, ou o moço que varre a igreja, também não se reconhece esse trabalho como um trabalho no sentido conceitual, ou mesmo a dona de casa, o dono de casa, né, que faz movimentar toda a economia do lar, a organização familiar, mantém a casa limpa, mantém os filhos, a educação dos filhos, né, e as compras nos supermercados e tudo, também não é reconhecido como trabalho, tá? Bem, com certeza, se vocês discordam de tudo que eu falo aqui, vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Porque eu quero saber também a opinião de vocês, tá? Sobre o que... Por exemplo, vou deixar uma pergunta, né? Vocês acham que dona de casa ou dono de casa tem que ter o trabalho remunerado? Tem que ter férias, 13º, fundo de garantia? E quem vai pagar? Hein? Deixa aqui no chat, tá? Bem, em nosso dia a dia, a gente observa na cidade as atividades que as pessoas realizam e que nem sejam costumeiramente consideradas trabalho nos espaços de sua sociabilidade, né? Como escola, igreja, centros comunitários, praças, parques. Por exemplo, na minha rua tem um rapaz que ele acorda cedo e varre as calçadas, né? Às vezes ele sofre bullying, porque as pessoas falam assim, é o dono da rua, quando na verdade ele está fazendo um trabalho ali que deveria ser reconhecido, até mesmo remunerado. Mas o que ele tem em contrapartida além da desvalorização, o deboche, né, que ele sofre todos os dias. Bem, eu vou deixar uma atividade para vocês. Converse com essas pessoas de onde vocês moram, sobre como elas entendem esses afazeres, se elas consideram trabalho ou não. A dona de casa, ela está trabalhando? O homem que fica em casa, ele está trabalhando? A mãe, é um trabalho ser mãe? A moça ou o moço que lava o banheiro da igreja, é um trabalho? A pessoa que cuida do idoso, é um trabalho? A gente vai refletir o porquê de algumas atividades serem consideradas trabalho e outras não, tá? Bem, para terminar essa nossa parte da aula, a gente vai resumir o que nós vimos até agora. Que trabalho não se refere apenas à produção de mercadorias. O sentido do trabalho é multifacetado, tem várias faces. Isto é, o trabalho, além de implicar esforço e gasto de energia, pode também envolver outros significados, como convivência, afeto e solidariedade. Mesmo implicando esforço e gasto de energia, pode ser que uma atividade ou outra não seja reconhecida como trabalho, tá?
A gente vai refletir sobre isso. Daqui a pouco, terminando a minha fala, eu vou colocar um vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre as multis, o trabalho multifacetado. E aí vocês vão colocar no chat o que vocês acham, se discordam, se concordam, e vão ficar comigo até o finalzinho da aula, tá bom? Então, até daqui a pouco, um beijinho, tá? Fiquem com o vídeo que eu vou colocar agora, tá? Beijos!